Olá, caro colega pesquisador, pesquisadora. Conforme o nosso encontro que ocorreu no dia 1º de abril de 2023, no sábado, esta é a gravação correspondente ao conteúdo que foi ministrado em razão do sigilo das informações das pesquisas que foram mencionadas, para tirar dúvidas. E dessa forma você pode conferir todo o material aqui novamente. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, é um prazer conhecê-los. Eu sou a professora doutora Vanessa Caminha, sou metodologista e especialista em estatística e trabalho há 8 anos com psicometria, desde os estudos de validação, estudos de avaliação da precisão dos instrumentos de medida que são utilizados nas pesquisas. E a partir dessa reunião de conhecimentos, o webinar está direcionado para a validade e a fidedignidade de instrumentos de medida no contexto dos estudos metodológicos que nós estudamos na saúde. Este é o conteúdo do webinar Validade e Fidedignidade, Estudos Metodológicos na Saúde. Nessa apresentação, nós vamos trabalhar tanto os elementos metodológicos que estão inseridos nos estudos metodológicos e que precisam ser reorganizados, ou melhor, tem uma nova estrutura em comparação aos estudos epidemiológicos. É muito importante que esses elementos sejam resgatados, sejam compreendidos, para que todos os demais conceitos e fundamentos que partem da área da psicometria sejam explorados de maneira muito mais clara, se tornem mais palpáveis. E todo o nosso material é embasado no referencial de Luiz Pasquale, que compreende a principal referência nacional e internacional que nós temos para os estudos metodológicos em ambos os contextos. Estudos de validação e estudos de avaliação da precisão do instrumento de medida, que nos artigos, nos materiais em inglês, você identificará como reliability. Então, esse webinar é direcionado para pesquisadores que desenvolvem ou pretendem desenvolver estudos de validação e ou avaliação das propriedades psicométricas, que corresponde a esse parâmetro da precisão, conforme nós conversamos, de um instrumento de medida, com foco na compreensão dos fundamentos, procedimentos e interpretações dos parâmetros de validade e fidedignidade nos nossos estudos metodológicos. A nossa ementa compreende os fundamentos para o delineamento de estudos metodológicos, que foi o primeiro tópico que nós trabalhamos no sábado, as escalas de instrumentos de medida, o modelo estrutural e o modelo causal da variável dependente, e os parâmetros psicométricos de validade e fidedignidade. No encontro do domingo, nós trabalhamos as técnicas e índices de avaliação da validade, técnicas de avaliação da fidedignidade, e dentre elas nós destacamos as principais técnicas utilizadas conforme o tipo de escala utilizada nesses instrumentos de medida, correspondendo as técnicas da teoria da resposta ao item, TRI, o escalonamento multidimensional, ou MDS, e a análise fatorial. Os nossos objetivos foram os seguintes: conhecer os fundamentos para o delineamento de estudos metodológicos, classificar as escalas de instrumentos de medida para a seleção de métodos e técnicas compatíveis com o instrumento de medida estudado, compreender o modelo causal e o modelo estrutural da variável dependente e compreender as técnicas e índices de avaliação da validade e da fidedignidade de instrumentos de medida utilizados nas pesquisas em saúde. Como eu expliquei a vocês, não é nosso foco ensinar as técnicas, mostrar como você vai fazer em cada software estatístico correspondente. Mas você vai compreender quais são os índices, quais são os parâmetros, como estudá-los, o que deve ser apresentado e qual software estatístico deve ser aplicado. Você vai entender os parâmetros, os índices e as suas interpretações.
Posteriormente, nós teremos um outro encontro destinado à elaboração dessas técnicas, como aplicar as técnicas e organizar esses materiais nas tabelas correspondentes, como montar os gráficos correspondentes a determinadas técnicas, que vocês vão entender que nós trabalhamos, para quem está chegando agora, nós trabalhamos sempre nos referenciais de Pasquale 2 níveis de estatística. Um exige essa representação gráfica e o outro exige a representação algébrica, matemática, que é como nós vemos, por exemplo, na análise fatorial, que é muito conhecida, com a representação das cargas fatoriais. Dentre os procedimentos de ensino, esse webinar será desenvolvido por meio de aulas expositivas e direcionamento de referenciais da literatura apropriada, com a finalidade de alcançar os objetivos educacionais.